Meu nome é Juliana Mesquita da Silva, eu sou membro dessa igreja presbiteriana renovada e no dia 15 de fevereiro eu descobri que estava com câncer no intestino. Eu comecei a sentir dor no abdômen completo, total ali, aí depois eu comecei a sentir muita dor, ia por 24 horas, mas daí eu fiquei internada. Quando eu fiquei internada, que eles faziam um exame em mim, não descobria nada, ali eu senti que Deus tinha falado ao meu coração que eu estava com câncer. Aí no dia 4 de março eu descobri que estava com câncer no intestino. A dor que eu sentia do abdômen para baixo, ela travava até as pernas. Eu chegava quase a desmaiar de tanta dor, porque eu caía no chão, eu gritava de dor, travava minhas pernas, eu tinha que ser carregada, porque eu não conseguia andar. E era uma dor terrível, terrível. Quando eu comecei a sentir essa dor, o Senhor me deu uma palavra para que eu pudesse caminhar em cima dessa palavra. Está em João 11:4, que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Quando o Senhor me deu essa palavra, foi no momento que eu estava muito desanimada, que eu já tinha perdido as esperanças. Mas quando Ele me deu essa palavra, eu aprendi a confiar mais em Deus. E quando eu descobri que estava com um tumor no intestino, que era um câncer, no momento ainda eu não sabia se era maligno ou benigno, porque não tinha feito biópsia. Eu dobrei meu joelho e falei para o Senhor, não sei se eu estou certa ou errada, mas eu falei para Deus, Senhor, obrigado por essa enfermidade, porque eu creio que através dessa enfermidade o Senhor vai trabalhar na minha vida e através da minha vida. E quando eu fui buscar o resultado, que foi mais ou menos no dia 20 de março, no meio do caminho que eu vinha andando, que eu tinha pegado o resultado, mas não sabia, mas dentro de mim algo falava que era câncer maligno. Uma voz veio ao meu coração, que é o Espírito Santo, e perguntou do que eu tinha medo. E eu falei para o Senhor que eu tinha medo de cirurgia e ficar careca. E o Senhor falou ao meu coração assim, que Ele estaria comigo em todo o processo, que Ele ia cuidar de mim, que Ele não ia me abandonar. No dia 1º de abril foi a minha primeira cirurgia. E eu orei para o Senhor para que a minha cirurgia fosse a primeira, e foi. E eu entrei para a sala de cirurgia adorando a Deus e tendo a confiança que eu ia sair de lá viva. Antes da cirurgia, um mês antes, eu tive que se alimentar só de líquido. Eu perdi 10 quilos quando eu fui fazer a cirurgia. Quando eu saí da cirurgia, teve pessoas que estavam no quarto que achou que eu não ia sobreviver. Porque falaram assim que eu fiquei branca e eu não acordava, que eu fiquei muito pálida. Não se deve se mover pela nossa aparência, nem do que as pessoas falam para nós, mas sim ter a confiança em Deus. E nesse período, depois da primeira cirurgia, eu tinha ídolos, que eram pessoas. E durante esse processo da primeira cirurgia, eu sentia abandonada pelas pessoas. Mas a minha confiança tinha que estar no Senhor em primeiro lugar. Estava no Senhor, mas eu queria receber, às vezes, um abraço de uma pessoa me visitar. Poucas pessoas foram me visitar, quase ninguém foram, mas dá para contar nos dedos as pessoas. E naquele momento eu precisava também de um ser humano para me abraçar, mas naquele momento o Senhor falou para mim assim, que Ele retirou as pessoas de mim, porque a minha intimidade era com Ele, porque Ele foi acolhedor, Ele foi meu Pai, e Ele me entendia. E muitas das vezes as pessoas não entenderam o que eu estava passando, porque muitas das vezes colocamos pessoas como os ídolos da nossa vida. E nesse período eu aprendi o que é confiar plenamente em Deus. Nesse momento o Senhor falou muito comigo através do livro de Salmo. E através de vários livros ali da Bíblia, no Salmo, Deus falou, porque lá é a nossa alma, lá a gente está falando da nossa alma, é coisas que a gente sente dentro da gente. E toda palavra que Deus me dava no livro de Salmo, era tudo que estava baseado no que eu estava sentindo. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu gostava de cuidar, e não de ser cuidada. E durante esse processo, Deus usou a minha filha para cuidar de mim. E ela aprendeu a cuidar de mim, e eu vejo o cuidado que ela tem até hoje para cuidar de mim em todas as áreas. Deus sempre falava ao meu coração assim, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quando eu usei a bolsinha de colostomia, o médico falou que eu ia ficar 1 ano com ela, até mais. Só que eu declarei a palavra de Deus na minha vida que eu não queria ficar com a bolsinha.
Então, em menos de 3 meses, eu aprendi a ter mais confiança em Deus, porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e todas as coisas cooperam para o nosso bem, muitas das vezes nós devemos aceitar o que o Senhor tem para nós, porque Ele enxerga o que nós não enxergamos. A minha segunda cirurgia, o doutor tinha marcado para o dia 27 de junho. Quando eu fui lá para levar todos os papéis que eu tinha feito exame, a moça da oncologia falou que ele não ia atender dia 27, que era dia 26, que ele não fazia cirurgia numa quinta-feira, que era só de segunda e quarta-feira que ele fazia cirurgia. Só que a agenda de Deus, ela é soberana dos homens. Como o médico marcou para o dia 27 e não tinha como fazer, foi adiantado para o dia 26. Aí a minha cirurgia foi feita dia 26 de junho. Minha perspectiva estava muito nas pessoas, no ser humano, porque eu queria que as pessoas pudessem fazer algo para mim, mas nesse ano de 2024, como eu falei, o Senhor se revelou de maneira extraordinária, que Ele é Pai, que Ele não nos abandona, que Ele nunca vai nos deixar e não importa o que a gente tiver que passar. Ele sempre vai acolher, sempre vai pegar a gente nos braços, nunca vai soltar a nossa mão, porque a gente solta a mão de Deus, mas Ele não solta a nossa mão. E nesse ano de 2024, foi o ano que eu tive mais experiência com Deus, e é um ano que eu sou grata a Deus por tudo que eu já passei. Eu só tenho uma palavra para dizer para o Senhor: gratidão. E o meu processo ainda continua. Como eu tinha que fazer 12 sessões de quimioterapia, eu já fiz 10. Agora em janeiro eu faço as 2 últimas e em fevereiro eu vou passar por outra cirurgia, que é a retirada da hérnia, que onde tirou a bolsinha de colostomia, saiu uma hérnia, e vou passar por mais uma cirurgia para retirar da hérnia. E eu vou passar por todo esse processo ainda, que o Senhor tem permitido na minha vida, com a única palavra, que é gratidão. Porque eu sou muito grata a Deus por tudo. E eu falo assim que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.